Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de Martinho Lutero. É a história de um homem que, por causa de uma crise pessoal, uma crise de fé, acabou transformando o mundo inteiro. A jornada dele é incrível, de um monge atormentado a uma figura central na história. É uma história sobre convicção, coragem e uma mudança radical. Para começar, vamos voltar um século antes de Lutero. Tem uma profecia aqui. Um reformador chamado Jan Hus, no momento em que ele estava sendo queimado na fogueira, disse essas palavras. É que na língua dele, Hus significava ganso. Então ele previu que viria um cisne, um que o sistema não conseguiria calar. E esse cisne seria Martinho Lutero. Mas para a gente entender o Lutero, primeiro a gente se precisa entender o mundo em que ele vivia. A Europa da Idade Média, era um lugar dominado pelo medo. A autoridade da igreja era absoluta, e qualquer um que ousasse questionar o sistema era punido com uma brutalidade assustadora. E olha só alguns exemplos. Homens como Wycliffe, Hus, Savonarola, eles tentaram levar a luz das escrituras para as pessoas comuns. E o preço que eles pagaram foi altíssimo. Exílio, prisão, mortes agonizantes. Esse era o perigo que qualquer um que tentasse reformar alguma coisa enfrentava. Agora sim, vamos entrar na história pessoal de Lutero. A busca dele pela salvação não começa num palácio, não. Começa numa família bem humilde, onde a lição mais importante de todas era o temor a Deus. Os pais dele eram trabalhadores, batalhando muito para sustentar 7 filhos. E eles ensinaram o Martinho desde pequeno a se ajoelhar, a orar. Mas a base da fé dele não era amor, era medo. Um medo profundo do julgamento de Deus. E era esse o conflito que morava no coração do Lutero. Ele tremia só de ouvir o nome de Cristo, porque para ele, Cristo era um juiz furioso. Ele buscava desesperadamente um Deus que fosse amoroso, mas só conseguia enxergar um Deus pronto para punir. Era um tormento. E então, uma série de acontecimentos dramáticos mudou o destino dele. A morte repentina de um amigo, um acidente quase fatal com uma espada e, por fim, uma tempestade violenta. Ali, no meio do temporal, achando que estava à beira da morte, ele fez um voto desesperado. Ele ia largar os estudos de direito e virar monge para salvar a própria alma. Mas a paz que ele tanto buscava não veio. Pelo contrário, no mosteiro, Lutero se jogou de cabeça nos rituais mais severos. Ele jejuava, orava por horas a fio, fazia penitências extremas. Mas nada disso acalmava a tempestade que ele sentia por dentro. Ele continuava se sentindo um pecador, completamente perdido. A vida de Lutero parecia ter chegado num beco sem saída espiritual, sabe? Mas aí, um dia, numa biblioteca empoeirada do convento, ele encontrou uma coisa que mudaria não só a vida dele, mas o curso da história. É que até aquele momento, o Lutero, assim como quase todo mundo, só conhecia pedaços da Bíblia, aqueles trechos que a igreja selecionava. Então, encontrar o livro inteiro, ali, acorrentado, foi uma verdadeira revelação. Ele finalmente tinha nas mãos a fonte que tanto procurava. E ele mergulhou na leitura, dia e noite. Essa busca obsessiva por paz levou ele até a Epístola de Paulo aos Romanos. E foi ali, num único versículo, que ele encontrou a chave que ia finalmente libertar ele. O justo viverá pela fé. Essas palavras, elas o atingiram como um raio. Pela primeira vez, ele entendeu. A salvação não era algo que se conquistava com boas obras, jejum ou sacrifício. Não, era um presente de Deus recebido somente pela fé. Ele mesmo escreveu depois: senti que tinha nascido de novo e entrado no paraíso. Só que essa descoberta pessoal não ficou guardada. Essa nova forma de ver a fé colocou Lutero numa rota de colisão direta com as maiores potências da época, a Igreja Romana e o Sacro Império Romano. O que começou como um debate de universidade com as famosas 95 teses, virou muito rápido uma rebelião aberta. Lutero não voltou atrás, desafiou publicamente a autoridade do Papa e, no fim das contas, foi chamado para responder pelos seus atos na frente do próprio imperador. E aqui é o clímax da história. Diante de todo o poder e da pompa da Igreja e do Estado, Lutero fez essa famosa declaração. Ele se recusou a negar o que acreditava, a não ser que provassem que ele estava errado, usando a própria Bíblia. Foi um ato de coragem, monumental. Ele colocou a consciência dele e a palavra de Deus acima de qualquer autoridade humana. Depois dessa afronta em Worms, Lutero foi declarado um fora da lei. Sua vida estava por um fio. Mas o que parecia o fim
Na verdade, era só o começo do trabalho mais importante da vida dele. No caminho de volta, ele foi sequestrado. Mas era um plano muito engenhoso dos seus protetores para salvar a vida dele. Enquanto o mundo todo achava que ele estava morto ou preso, Lutero estava seguro, escondido num castelo, disfarçado de cavaleiro. E foi nesse isolamento que ele começou seu projeto mais revolucionário. Livre das suas obrigações e longe dos inimigos, Lutero fez uma coisa impressionante. Num tempo curtíssimo, ele traduziu todo o Novo Testamento. E não para o latim, a língua da elite, mas para o alemão que o povo falava na rua. A missão dele era clara: todo mundo deveria ter acesso direto à palavra de Deus. E o impacto disso foi gigantesco. Pensa só, numa era sem os meios de comunicação de hoje, vender 100 mil cópias era uma coisa de outro mundo. A Bíblia de Lutero se espalhou como fogo, levando as ideias da reforma para cada cidade, cada vilarejo e dando poder para as pessoas lerem as escrituras por conta própria. Mas o legado de Lutero vai muito além da religião. A tradução dele ajudou a moldar a língua alemã moderna. Ele se tornou um grande defensor da educação para todos, meninos e meninas, revolucionou a música da igreja, fazendo todo mundo cantar junto, e colocou o sermão, a pregação da palavra, bem no centro do culto. E a vida de Lutero deixa a gente com essa pergunta, né? Uma pergunta muito poderosa. Como é que a busca de um único monge, um homem atormentado procurando paz, conseguiu começar uma revolução que mudou a religião, a política e a cultura para sempre? É um lembrete da força que uma ideia pode ter e da coragem de defender essa ideia, contra tudo e contra todos.